Finalmente, gente, vou trazer Suzano para vocês aqui nesse domingo, porque muitos aí estavam dividindo opiniões, dizendo que Deus me livre, que empresa endividada, e outros dizendo, tá barata, acho que vou comprar. É claro que depende da estratégia que você utiliza no mercado, se você está olhando curto, médio, longo prazo, se você faz buy and hold, se você faz swing trade, porém, a ideia do vídeo de hoje é realmente trazer os prós e contras de Suzano, mas claro que antes eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, que é muito importante para mim, e por mais que lá no fundo você diga, poxa, Bia, você sempre pedindo like, né? Sempre pedindo pra se inscrever. Pois é, gente, coisas da vida, coisas do YouTube. O YouTube pede que a gente faça isso, principalmente para ele entender que as pessoas estão gostando do nosso conteúdo e poder disseminar cada vez mais ele para outras pessoas que possam vir se interessar. A questão é o seguinte, gente, Suzano, então, vamos falar do que interessa. Suzano foi uma ação que em 2018 ela se valorizou em mais de 100%. Só que a gente chegou em 2019, parece que azedou um pouquinho o caldo e ela acabou aí se desvalorizando quase 15%. Muitas pessoas, meu Deus do céu, olha Suzano, tá derretendo, blá blá blá. Calma, gente. Se valorizou 100%, ela está se desvalorizando sim agora um pouquinho. Mas é claro que muito por conta de alguns resultados bem ruins que ela tem entregue do ano passado pra cá, com exceção desse último trimestre, que ela resolveu entregar algumas coisas positivas, resolveu melhorar aí alguns indicadores, alguns múltiplos, alguns números pra gente que olha. Claro que nós ficamos um pouquinho otimistas com isso, porém, ainda assim, existem alguns contras e tudo isso eu vou trazer pra vocês. Bom, gente, Suzano, ela trabalha com papel e celulose. E aí, você deve estar pensando, poxa, mas será que papel não é alguma coisa que tá com os dias contados, que no futuro não vai mais existir, porque cada vez mais a gente tá no digital? E eu digo, depende, gente. Nós temos aí alguns tipos de papéis e celuloses que não sei se vai ser tão fácil assim substituir ou se a gente vai ver a extinção desse tipo de produto num curto ou médio prazo, ou sei lá, até no longo. A questão é a seguinte, vamos lá. Ela trabalha com o papel que a gente chama de tissue. Mano, sei lá, acho que é assim que se pronuncia, porém nada mais é do que um papel um pouquinho mais fininho, que a gente pode encontrar, por exemplo, no papel higiênico. Ela também trabalha com o que a gente chama de papel cartão, que daí é um papel um pouquinho mais grossinho, e isso você pode encontrar em embalagens de alimentos, em próprio papelão, em próprias caixas e tal, e que provavelmente se você olhar dentro de casa, você com certeza vai encontrar esse tipo de produto. Ela também trabalha com aquele papel para impressão e para escrever e tal, e também com a questão da celulose. Por exemplo, tem a celulose de mercado e tem a celulose que a gente chama de fluff, e acho que é assim que se pronuncia também. Essa celulose a gente consegue encontrar em absorventes e fraldas descartáveis, por exemplo. Então a gente consegue ver aí o que ela produz e para onde isso se destina, para nós tentarmos entender qual é a demanda dos produtos e, enfim, do business dela. A questão é o seguinte, que como ela produz celulose, né, como ela depende muito disso, então a gente pode dizer que ela é uma empresa comoditizada e que muitas vezes o preço da commodity pode afetar o negócio dela ou não, bem como o dólar. E aí eu vou explicar o porquê. A commodity, porque claro, se o preço da commodity cai, como aconteceu no ano passado e no início desse ano, a receita dela, enfim, o valor que ela consegue vender os produtos dela vai ser menor também. E a questão do dólar é justamente porque a maior parte de tudo que ela produz ela exporta. Então, mais de 85% de tudo que ela produz, ela acaba exportando e ela acaba recebendo isso em dólar. Então, se nós vemos aí uma apreciação do real ante uma desvalorização do dólar, então isso provavelmente pode ser ruim para ela também. É claro que ela tem aí alguns mecanismos de proteção que ela pode fazer aí hedges e tal, porém nem sempre é o suficiente, a gente pôde ver isso nos últimos resultados apresentados. É claro que parte desses resultados apresentados foram muito por conta também da fusão de Suzano com Fibria. Então essas duas empresas resolveram se juntar ano passado, elas finalizaram todo esse processo em janeiro desse ano, eles até emitiram um comunicado a respeito disso, só que claro que isso demandou muito dinheiro, isso demandou um pouquinho de alavancagem, um pouquinho de dívida para poder fazer todo esse processo, e eu acho que muito disso as pessoas estavam olhando e falando, caramba, essa empresa aí tá quase 300% alavancada quando você olha aquele índice da dívida pelo patrimônio líquido. E aí, claro que parte disso é justamente por conta dessa fusão. Porém, no mesmo comunicado que eles emitiram falando que tinham acabado todo o trâmite dessa fusão, eles também informaram que provavelmente a sinergia entre essas duas companhias iria com certeza diminuir aí um pouquinho dos seus custos, ter uma geração de caixa muito maior e eles poderiam usar parte desse recurso então para poder estar quitando ou diminuindo essa alavancagem aí no curto prazo, e é isso que nós estamos esperando para ver.
E aí vamos lá, gente, como é que foi Suzano, então, nesse último trimestre, já que eu estou falando? Até então, estava entregando prejuízo, e aí nesse último trimestre, por mais que ela tenha tido lucro, ela não é uma boa pagadora de dividendos. Se a gente olhar a média aí dos últimos anos, ela tem pago aí menos de 1% ao ano de dividendos. Só que, claro, ela ainda assim tem que distribuir alguma coisa. Então, o seu dividend yield está na casa do 1,4%, com um payout de aproximadamente 72%. E aí, beleza, as pessoas, então, que talvez gostam de investir em empresas de dividendos já não gostaram muito dessa questão de Suzano, né? Como eu falei para vocês, vou trazer todos os prós e os contras. A questão é que, com a melhora de alguns números, principalmente na questão da receita e do lucro dela, nós conseguimos ver também uma virada em alguns múltiplos e alguns indicadores fundamentalistas que eu sempre trago para vocês. O ROI, por exemplo, estava negativo e agora está na casa dos 4%. Já a margem líquida também estava lá no limbo e agora está na casa dos 4,2%. E como eu já tinha falado anteriormente para vocês, a relação dívida pelo patrimônio líquido aí está na casa de 296%, o que é coisa pra caramba, sendo que muitas vezes o que a gente procura? A gente procura um ROI aí acima de 10 ou de 20, a gente procura aí talvez a relação da dívida com o patrimônio em menos de 50%, e aí quando a gente olha tudo isso de Suzano, a gente, né, olha, caramba, esses números não são muito bons, porém, em comparação ao que estava antes, a gente pode considerar aí que já são números um pouquinho mais positivos e, né, estamos saindo do limbo talvez. Enfim, gente, depois de todas essas informações, eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo, se foi útil para vocês e principalmente se vocês investiriam ou investem ou não querem nem saber de Suzano. Escreva aqui nos comentários e também já façam os pedidos das ações que vocês querem aqui para o próximo domingo e eu vejo vocês em breve.